Entrevista realizada com senhora Glória e Ângelo Sela, por André Luiz Ongaro, no dia 23 de novembro de 2010, em Formosa do Sul, às 9 horas. Então, bom dia. Bom dia. Eu vou pedir para a senhora se identificar dizendo o nome completo e a data de nascimento. A data de nascimento, dia 5 de abril. De que ano? Agora me apertou. E quantos anos a senhora tem? 85. Fala. Exato, não. 85. 85. E o nome completo da senhora? É Glória do Virgem Sela. E o nome dos pais da senhora? Agora me apertou, porque eu saí dos meus pais, o meu pai faleceu. E minha mãe, eu saí pequenininha da casa da minha mãe. E ela não deu o nome certo, né, sobrenome. E daí nós morávamos longe e não voltemos mais. Viemos para Santa Catarina e não voltemos mais lá para pedir o meu pai que me criou. Ele não voltou mais lá pedir o sobrenome que a gente quer. Daí foi que eu me criei, casei, precisou do documento. Daí colocaram um nome assim, mais ou menos, tinha um homem que puxava, como é que se diz? Que passava no rio com criação para levar comida. Me ajuda a dizer agora não me lembro mais. Daí, final, botaram o nome daquele homem e botaram outro nome para não voltar ainda lá, porque era longe. Daí ficou assim. Daí eu não posso achar a minha gente, porque eu não sei o sobrenome certo. E qual o nome de quem criou a senhora? Eu fiquei o nome do Misturini, porque quem me criou foi o Misturini. E o Misturini não me registrou eu no nome dele, né? E era em que cidade isso? Em que lugar isso? Onde que eu nasci era o município de Soledade. E o senhor podia falar o nome completo, data de nascimento? Eu calculo que vai me lembrando um pouco. O teu nome certo. Sim, Ângelo Sela só. E a data de nascimento? 4/7/23, E o senhor é nascido aonde? Rio Grande, Guaporé. E vocês se conheceram lá no Mas lá Rio eu não Grande? conheci ninguém porque eu vim de lá com 3 meses. E aonde que o senhor foi morar? Fui parar lá em Chapecó. Glória Sela, né? A Colônia Sela, mas Chapecó era. E a colônia Sela tem esse nome por quê? Mas lá não sei. Porque era tudo Tudo Sela. Sela, então punhou Colônia Sela. E o senhor veio junto com algum desses primeiros Sela que vieram para Chapecó? Por teu pai? O senhor veio junto com quem de lá? Quando tu veio lá da Guaporé, tu veio junto com teu pai, né? Com E, a família do pai. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Luiz Sela, E da mãe? Maria Bortolotto. E onde que o senhor conheceu então a Dona Glória? Já em Colônia Sela. E a senhora foi morar também para Colônia Sela?
Eu morava em Linha Bento Gonçalves. E se achamos lá em Colônia Sela, e lá se namoramos, lá casamos lá. E que idade o senhor tinha quando casou? Quando eu casei, 22. E como é que foi o casamento? Foi de manhã, foi de tarde? Foi de manhã. E tinha festa depois? Um pouco sempre tem. E Tinha co- bastante festa, tinha... Não era muita gente, era pouca gente naquele tempo. E como é que era essa festa? Era de churrasco, né, bebida. Um pouco de Ah, churrasco, Daí nós saímos de Linha saladas, Bento. assim, vai um pouco pão, um pouco bolacha. Saímos de Colônia, de Linha Bento, fomos para Chapecó, casei em Chapecó. E fomos de cavalo. Tudo, a noiva na frente e os convidados atrás, cantando. Não era que nem agora. Agora vamos de carro, né? E no nosso tempo ia de cavalo, E os convidados iam atrás? ia atrás, cantando. Aquela tropa. E eles cantavam alguma música em especial ou várias músicas? Não, música ainda não, naquele tempo. O asfalto era uma picadinha grande assim. Careiro de. E nós íamos de lá, tinha poucas casas em Chapecó. E Era só umas casinhas aqui, umas casinhas lá. Era porque o não passo, tinha 30 casas. era o Passo dos Índios, né? Não era Chapecó, era o Passo dos Índios. E quando vocês vieram para Formosa do Sul? Viemos a Formosa. Nós viemos em janeiro, chegamos aqui. Dia 6 de janeiro nós chegamos aqui. Saímos de Colônia Sela. E o dia 6 de janeiro chegamos aqui. Sim, dali assim, de 58 anos atrás. Né? Sim. É, E como é que vocês vieram de lá para cá? viemos de carrocinha, de 2 mulas. E dali tinha que abrir o passo lá no José Sé, não sei se senhor sabe, e aqui no Ouro, aqui tinha que A abrir. estrada vinha por lado, por cima, ia passar lá no cemitério, lá em fundo. Daqui para ir até a Quilombo, para aquela volta, tinha 25 quilômetros. E aqui no Munho lá. E o comércio perto era aquele. Saí daqui no clarear o dia, fazer aquela volta lá, e não dormi muito, E chegar na boca da noite de volta. Às vezes passava o rio estava cheio, molhava a farinha. Era farinha do que fazia lá? Era farinha só de milho, de trigo também? De milho, a maioria sempre de milho. E lembra o nome de quem que era o dono do moinho? Tu se lembra do dono do Munho? De quem? Do dono do Munho em Quilombo. Pedro Rosseto. E o pessoal daqui ia nesse moinho daí? Sim, ia lá. O moinho dele ele sempre foi até que conseguimos comprar depois aqui, que entrou outra gente. E quando vocês vieram, tinha bastante gente morando aqui em Formosa? Quando nós chegamos aqui, É. Tinha só 2, né? 2 moradores parece que tinha. Pra cá do rio ali era só nós e o da Lariva. E depois tinha
Tinha outro brasileiro ali, né? Tinha dois caboclos que O moravam. Jesus E o Luiz e Paraguai. o Luiz Paraguai. O Luiz Paraguai. Só que isso aí que, ó. Pra cá do Rio, Depois era o Ceru, João e o Pedro. Só que ele. Então nós estávamos falando sobre quem que morava aqui em Formosa quando vieram, né? Então era nesse lugar aqui ou era... o nosso lugar era aqui. Sempre aqui. E vocês vieram com mais pessoas junto de Colônia Sela para cá? Não, viemos só nós dois, com 2 filhos. Veio o Paulo junto. O Paulo sim, Meu irmão. me acompanhou até aqui. Mas ele não veio para morar. Agora Não. que ele faleceu, sabe? Ele tinha vindo morar aqui também ou não? Ele estava morando onde que é esse homem ali agora. Então com a carroça de 2 mulas vieram vocês 3 adultos e 2 crianças. E como é que foi para fazer a moradia aqui, para fazer a casa? Para fazer a casa. A moradia eu trouxe na madeira de lá, de Colônia Sela. Só que demorou. Demorou porque se não tinha um ranchinho aqui, Tinha um ranchinho que morava um caboclo. de rachou, madeira furada, nas casas. Do lado assim era aberto. E berço, tudo malemar coberto. Daí peguei um serrote e uma mareta. Depois, quando terminou de trazer madeira, fizemos a casinha um pouco melhor. Não era grande, mas dava bem para ficar dentro. Porque era de chão, né? Tinha que a cama botar alta, porque para dormir em cima era de chão, não tinha sonho. Foi feito depois que nós chegamos, né? Mas essa casa que vocês construíram, que a senhora fala? Depois construímos uma casa de madeira. Depois construímos outra de madeira ali mais grande. Depois, daí passamos para o filho, ele fez essa casa aqui. E quando essas primeiras casas que fizeram, tinha alguém que ajudava a fazer? Sim, fomos nós que fizemos. Era O da Lariva, que me ele e o ajudou. da Lariva que fez. E esse caboclo que vocês falam que tinha uma casa dele, como é que era isso? Era um ranchinho de taquara. Ele tinha feito, foi isso? Ele fez depois que nós chegamos. Tá, mas ele fez para vocês ou ele tinha para ele? Não, ele fez para ele o ranchinho de taquara, né? E ele morava no ranchinho que nós levamos a mudança. Ah, ele fez um outro para ele e ele deixou para Ele vocês. desocupou o ranchinho para nós, né? Que nós chegamos. Sim, no dia que nós chegamos, ele me desocupou. Nós tínhamos falado antes, né? Eu vinha trabalhar aqui, então me encontrei com ele. Então ele me pediu, se dá para que eu digo, então fica ali, cuida. Só digo, quando nós chegamos, sabe, mudança nós temos que colocar. Diz, não tem problema, diz, pode vir. Dito feito, ele cuidei, bem certinho. Pessoa boa. Ele morava aqui nessa terra? Ele Ele morava morava. ali, lá. Mas daí a terra não era dele, é isso? Não, a terra era nossa. Não, a terra era nossa. Vocês tinham comprado de quem a terra? Esse eu ganhei do falecido meu pai. Uma herança.
É ele que tinha bastante terras aqui em Formosa? Era o Geconto Sela, que tinha bastante terra, que agora é falecido, né? 6 irmãos, tinha 100 colônias. E sabe de quem que eles compraram? Do falecido Bertazzo de Chapecó. E será que foi na mesma época que compraram na Colônia Sela, também compraram aqui? Sim, quando comprou Uhum. lá em Colônia Sela, comprou aqui também. Tudo do Bertazzo, né? Aproveitaram a passagem, né? Porque de Rio Grande eles também vinham de a cavalo. E vou por aí. Os cargueiros, né? Eles vieram. Cargueiro sabe o que é? A senhora pode contar. É uma cangaia, e botaram em cima o cesto, né? Um por cada lado, e enchia de mantimento para comer, de roupa, enchia para chegar no lugar ter, né? Depois tinha um que dizia buraca de couro. No lugar do cesto, depois colocava aquela na gangaia. Com a tapa em cima, então se chove não molhava nada. E assim vinham daí. E daí fomos Sim. vivendo. E aí esse senhor caboclo, como é que era o nome dele mesmo? Jesus, Que morava aqui? É. aham. E aí ele estava, quando o senhor veio aqui antes de vir morar, ele estava ali já. Ele estava ali. Ele me pediu para ficar até que nós chegava. Eu disse que sim, que podia ficar. Ele era boa gente. Ah, mas ele foi bem de palavra certa, porque chegamos ali, já ele tratou, limpou já de vereda. Tirou a dele fora, colocamos a nossa. Depois foi ele e colocou Nunca a nossa. esqueço quando que eu ia Uma boa chegando. pessoa mesmo, é pouco disso. Eles pegaram os tição de fogo e levaram fora, e ela pegou a cinza, assim, tirou fora a cinza. Vamos deixar limpo, aí que o vizinho está chegando. Nunca esqueço. Ah, por isso é pessoa boa. E moravam só o casal? Eles Eles... tinham filho, tinha 4, acho que tinha. 5? Sim. Tinha 5. Acho que tinha. E eles foram embora daí ou ficaram por aí? Depois aí foi pouco, não me lembro mais, foi lá para Rolaram, E fizeram depois tanta rolou, mudança. foi terminar em São Lourenço. E lá ele faleceu. Ficou um par de anos em São Lourenço e é que ele faleceu. Mas eles ficaram um tempo com vocês também ou não? Então, aqui perto, nosso vizinho, ele ficou, porque os filhos dele se criou junto com os nossos dois. Eles ficaram aqui, eu acho, 3, 4 anos, né? Uhum. E precisava às vezes trabalhar junto, às vezes com eles, como é que era? Ele trabalhava de empreitada, fazia roça, cortava mato. Ele era trabalhador. E vocês quando vieram, trabalharam com o que aqui? Com foice, machado, mareta de madeira. Daí eu, quando que cheguei, que vi aquele ranchinho tudo aberto, embaixo assim tinha, em vez de, tinha uma madeira assim, fizeram um canal, uma canaleta, botaram as pranchas em cima amarraram com cipó, porque não tinha né, prega, não tinha nada para... E dali, eu grávida, peguemos o cerote, a machado e a foice, abri um pique ali, fomos lá, tinha um pinheiro, derrubemos o pinheiro e fizemos aqueles pranchão, arrumamos bem aquele rancho, fizemos um soinho, ficamos lá.
Até que veio a madeira pro lado de casa do rio, porque o rio estava sempre cheio. Não era que nem agora que dá aquela chuvarada, ele já se abaixa. Aqueles anos lá ficava dias 8 dias. cheio. E dali tinha que esperar o rapaz, que foi um rapaz generoso, de me trazer a madeira. Tinha que esperar baixar o rio, para depois ele vir com a madeira. Era o rio Chapecó? Ficamos, acho, um ano embaixo do rancho, esperando a madeira. Depois fizemos uma casinha de madeira, uma casinha que dava para morar. Era o rio Chapecó? Era rio Chapecó? Ele vinha, Que tinha que esperar baixar. esse rio aqui, Rio Ouro. Rio Ouro. É, E essa madeira vinha lá da Colônia Sela, né? vinha de lá da Colônia Serra. Veio de lá. Tinha a serraria lá, era do Sela, né? A serraria que tinha. Ele trabalhava na serraria. Eu trabalhei, porque foi eu ainda que serei aquela parte. Daí ele foi tirando a madeira, né? Pra fazer Eu a fui casa. tirando. E aqui daí fazia roça, como é que era? Roça, nós rocemos. Aqui era puro espinho e caruru de espinho. Era tudo fechado, tudo Aquele espinho de unha de gato que dizia, não sei se o senhor conhece. Mas não entrava nada ali. tudo espinho tramado assim, sabe? Tinha aqui embaixo. Mas tramado assim. E, Não entrava nada, nem bichinho quase. e daí Mas limpo embaixo que tu não deu nem para queimar. não queimava porque não tinha folha. Tinha que picar ele com a folha e encalheirar para depois deixar secar para queimar. Senão não tinha jeito. Folha não tinha. Foi queimar com quê? Embaixo era terra limpa. Só que de fome nunca passamos. Sempre tivemos comida, É. porque eu tinha Ah, bastante isso para comida, caça, sim. tinha bastante peixe. Mas às vezes tinha farinha, tinha comida. Porque tinha tudo. Não era que nem agora que precisa comprar tudo. Aqueles anos lá não. Tinha caça de pelo, assim. Tinha peixe, tinha passarinho. E tinha de sobra. Não era que nem agora. Que bichinhos que tinha que gostavam de caçar? Hã? Que bichos tinha para caça? Tinha paca, tinha cutia, tinha veado, tinha o que mais bicho de pelo. Coatinho, mandeu, E tinha, viu? E como é que era para pegar eles? Como é que faziam? espingarda, matava, Estava tirava. fazendo uma gaiola. A paca sim, mas os bichos A que sim. nós pegava viva. Mas o veado tinha que matar, né? É, aviado é só a tiro mesmo. E o senhor que caçava ou os dois caçavam? Ele caçava. Agora não se vê mais nem raça. E os peixes? E anzol. Mas ia ali no rio pegar aquelas Mas era piconas. fácil, ia lá no rio no instante e vai. Tinha peixe. Ia com uma pica assim. Vê que não tinha ninguém que pescava. E hoje tem Agora, mais gente na água do que peixe na água. O dia de hoje, sim. E é esse rio aqui, o Rio Ouro? Esse aqui. Pescavam nesse mesmo. Aham. E tinha muito mato, muita árvore quando vieram? Era Tinha. tudo mato. Aqui Só tinha um que- pedaço de pura capoeirada, Capoeirão grosso. um capoeirão meio grosso, que tinha derrubado o primeiro mato mesmo. 2 ou 3 O arqueiros. primeiro caboclo que entrou aqui, ele derrubou. Ele soltava. Ah, ele fazia safra, né? Aham. Ele tinha porco, ele soltava sempre. Esse é o Senhor Jesus aquele? Não,
Aquele é tal de Cheru. Não, era o Luiz Paraguai. E o Paraguai. Que moraram antes ainda? É, que Ele morava para lá. E como o é Luiz que... Paraguai morava aqui, Ângelo. Aqui onde que está o Aurélio. Ele morava. Ah, lá onde que mora o falecido ali. E como é que era isso que o senhor falou da safra? Da safra. Que o senhor disse que ele fazia safra. Eu fazia caça, Safra. safra. Fazia para comer. Plantava milho, feijão. Depois começaram a vender ali para carne. Ele comprava, vendia. Ele comprou um caminhão. Depois, o que a gente fazia, colhia feijão, assim, milho de sobra, vendia para ele. É o Riceiro e Maia Carne. Ah, Ele que tinha um caminhão. o primeiro caminhão. Era o único que colocou na casinha de comércio, ele. Depois negociava com ele. E o senhor falou que o caboclo trabalhava com safra. Não, ele fez as rocinhas dele e plantava milho de certo, né? Porque nós não sabemos. E ele sortava, ele tinha um animal, e ele tinha porco também. E ele sortava naquela rocinha de milho, para eles catar com ele, né? Aí os porcos comiam o milho da roça mesmo. É, comia na roça, ele não comia. E vocês criavam animais também? E daí os animais, ele tinha 2 animais, né? O Paraguai. Ele sortava no mato, assim, ele se achava. Largava lá, ele pegava onde queria. Os porcos também sortavam, assim, no mato. E vocês criavam animais também? Vocês? Nós, quando que viemos de lá, então não deixamos lá, na Não, colônia não Serra. temos nada de lá. Lá na falecida sogra, deixamos porco, deixamos a junta de boi, um cavalo. Depois ele foi buscar. E como é que fez para trazer os animais? Ia de a pé. De a pé de lá. E quantos dias levou para vir a pé? Quantos dias tu levou? De carroça, Não, de a pé. eu saí daqui de a pé, fui até lá. Da colônia Serra. É. Aquela vez que tu foi. Até para lá do Rio Chapecó, primeiro dia. Aquela vez que tu foi, que tu veio trabalhar aqui, tu e o falecido Aurélio. Mas quando que tu foi buscar as criações, os boi e os porcos, o que tu trouxe mais? O cavalo também, aquele dia. Vocês vieram de a pé, né? Ou vieram de carroça? Viemos com a carroça, o pai veio de ônibus pequeno. É, eu não me lembrava mais bem, mas assim. Eu te disse, eu vinha com a carroça. Eu e o falecido Chico. E trazia os porcos na carroça? Não, nada, só trazer a carroça para cá e os bois. E os Tem porcos? pouca ferramenta que tinha lá. Sim, os porcos foi trazido com o quê? Porco não tinha nada. Tinha. Eu fiz a mangueira ali para de lá, para soltar dentro os porcos. Tinha os porcos. Então dava na carroça, porque é outra É anos, olha, já é 60 anos que nós estamos aqui. E depois a gente se lembrar tudo, o que a gente passou não é fácil. Não é mais fácil de segurar. Ainda a gente se lembra demais. E quando vocês estavam morando aqui, né, e fazendo as lavouras de vocês, as roças,
Os caboclos continuavam criando os animais soltos ou Não. eles venderam Não, daí? por isso não. Eles amarravam. Por isso a gente não pode se queixar nada. Que tem lugar às vezes que acontecia, né? Só se escapa, Não, né? mas aqui Então, não. uma sogra, né? Escapa, né? Vai na roça lá. Não. Eu Passou sei pai. que alguma vez escapava assim, mas depois aprendia logo, né? A gente avisava, era pronto, segurava. Mas não foi nada, pois. Outro não criou mais. E quantos filhos vocês tiveram? Eu tive 6. Tenho 5 de vivo e uma morta. E vieram com 2 de Chapecó, daí os outros foram tudo aqui? É, Com 2, depois eu estava grávida da menina, e agora ela foi morar em Mato Grosso. Podia dizer o nome dos filhos? Olha, o mais velho, Itelvino Luiz Sela, Carlos João Sela, Dionísio Antônio Sela, Adélia Ana Sela, Amélia Rosa Sela. E para nascer as crianças aqui tinha hospital para ir? Como é que fazia? Era parteira, eu ia cortar o umbigo da criança da minha prima e ela vinha cortar o umbigo da minha. Assim que era a nossa vida, não tinha esse era o parteira. médico daqui. Como é que é o nome dessa sua prima? Era Ângela Sela, mas só que ela é falecida, né? Ela morava aqui também? Ela morava aqui em cima, onde é que está o filho dela. E nós éramos em 2, só em 2. Duas só. Ia uma com outra. Nós ajudava uma com a outra. Foi para batizar as crianças, acharam os padrinhos, esse da Lariva achou o padrinho em Quilombo. E achou a madrinha para lá do rio também ele. Foi que aquele dia o rio estava cheio e não deu para passar. Daí eu segurei de batizado o filho dela e ela segurou de batizado a minha filha. E depois, outra vez que veio o padre, aconteceu a mesma coisa. Eu segurei ainda de batizado a menina dela e ela segurou de batizado o meu filho. Para não, porque o padre vinha lá cada 6 meses, 1 ano. Ele vinha de São Lourenço. E aí fazia o batizado em qual igreja? Igreja de Taquara. Não, Sim, as os crianças, primeiros, sim. os primeiros, sim, mas depois as crianças foram batizadas na casa do falecido Aurélio. Depois foi feita uma casa em madeira, daí dentro de casa. E essa Era- de Taquara que o senhor falou, como é que era isso? Eles fizeram como um altarzinho, né, de taquara, para o padre ir fazer a sacristia naquele altarzinho. E daí o padre rezava a missa lá. E dava a Eucaristia lá, né, naquele como altar, mas a coberta era de folha de taquara. Às vezes o cálice batia em cima das folhas de taquara e estava risada. Não era que nem agora. Não. E eu nem conto nada, porque a gente vai contar para os novos agora, eles não acreditam. Não acredita, dá risada. Aham. E aí depois fizeram na casinha, daí usavam para rezar? Depois ele fez uma casa, né? Mas ele fez uma casa cerada de madeira, eles mesmos que ceraram, né? Então eles tinham uma cera, um puxava, fizeram um estaleiro. E um puxava a cera em cima e outro puxava a cera embaixo. E dali eles faziam as tábuas.
Toda madeira da casa. Qual é que era o nome dessa família? O nome dessa família? Aqui, É, Lariva. da Lariva. Que era eles e era a esposa era a sua prima. Sim. Tá. E era só eles e vocês que veio de Só nós colonizar, né? E os caboclos, né? É, e depois tinha 2 caboclos, né? Que morava mais pra lá, né? Mais longe, no meio da capoeira, no mar. E se alguém ficava doente, como é que fazia? Ah, foi assim. Primeiro eu fiquei doente. Daí passei por uma pneumonia forte. Daí tinha uma carocinha, que esse homem tinha nome Pichaia. Como é que é? Luiz Pichaia. Romano Pichai. Romano Pichaia. Ele tinha uma caretinha com 2 mulas. E daí ele me levou para Quilombo. Naquele tempo tinha falecido Hélio Farezinho, que era farmacêutico em Quilombo. Daí me levou lá. E eu fui gemendo a estrada inteira naquela carrocinha. Cheguei lá, ele me deu uma injeção, me deu uns remédios lá e me mandou para casa. Melhorei. E as crianças, nós curávamos eles com remédio de caso, assim, de capoeira. Fazia aquele xaropado, aquele remédio para dor de barriga, para uma coisa, para outra, melhorava. Não era que nem agora, que qualquer dorzinha de barriga escorre lá no posto. E como que a senhora aprendeu a fazer as xaropadas, os remédios? Pegava as folhas de chá mesmo, né? Porque tem muitas folhas de chá. Eu botava numa xícara de água, botava dentro de uma xícara, botava água fervendo dentro, deixava uns 5 minutos. Daí dava para tomar, quando estava morninha, dava para tomar. E A areia fazia folha de pitangueira, tudo assim, de picom. Fazia chá assim. e quem ensinou a senhora a fazer esses chás? Outras, com a minha avó, minha sogra, me ensinou a fazer esse chá. E eu fazia. E as crianças melhoravam. Nós também, adultos, melhorávamos. Melhor aquele remédio que agora desse. Para dor de barriga, fazia chá, melhorava. E antes eu estava perguntando da igreja, né? Aí foi feito uma época na casa, né? Foi feito aqui, pela mercadoria, foi feito aqui em cima. A igreja, a casa. Só que o padre vinha rezar a missa, né? Cada fim de ano, assim. Onde eu morava, não, ele vinha 2, Mas três, depois já na fim, 3, 4 vezes por ano. porque as crianças ficavam que nós grandes tinha que antes de pegar. batizar. Quando que ele vinha de São Lourenço e a Vale do Ouro, depois de lá, nós tínhamos que ir lá pegar. Aí ele vinha junto com nós. E tinha um pique que passava por ali, saía aqui. E aí aquela igreja ali perto do seu Rocco, o Gregol ali. Não, a igreja era uma casinha de que estava morando. Não tinha igreja. Não foi feita a igreja. Mas não teve uma antes dessa que tem hoje, uma ali pra cima, naquela... Uma meio ali pra cima, ali perto do seu Rocco, não teve? Deixa eu me lembrar. Antes dessa igreja que tem hoje. Não. Antes daquela tinha outra para cima, por lá de lá da rua. Depois de lá foi tirada para colocar lá onde que é agora. Diz que a primeira era menor, é isso? E
Era mais pequeno. A metade daquela que é agora. E o senhor chegou a participar, vocês chegaram a participar na construção de alguma delas? Chegaram a ajudar na construção das igrejas? Sempre ajudemos. Na confissão? Na construção. Na construção. Foi ajudado. Foi ajudado ele, foi ajudado o filho. Né? E como vinha, o padre vinha só de vez em quando, né? Qual é que era o costume que tinha nas famílias, assim? Tinha algum costume de rezar, alguma coisa assim? Rezava, o padre rezava a missa e as famílias respondiam, né? E quando ele não estava, daí tinha culto, alguma coisa? Daí nos domingos, nós tínhamos um livrinho de missa. Daí nós ia, no domingo ia eu lá rezar aquele livrinho de missa, no domingo vinha eles rezar aqui aquele livrinho lá de missa. Rezava aquele livrinho, o senhor rezava o terço, e depois cada um ia para a casa dele. E as famílias também faziam, rezava terço, coisa assim? É. Eu terço, Se principalmente. rezava o mais de terço. agora, porque agora, né, a juventude agora reza um pouco, né? E as crianças, né, para ir na escola, estudar, tinha algum jeito aqui? Depois que eles começaram, de 7 anos que eles começaram a ir na escola, era o Tevo tinha mais de 7 anos. Ele tinha 8 anos, acho que era. É 8 anos para 9. É. Daí eles iam na escola por lá de lá. E tinha uma estradinha ali, eles passavam o rio e iam na escola lá. Na Formosa, que agora é Formosa. No primeiro era Saudade, não era Formosa, era Saudade quando nós íamos morar aqui. Aí é que chamava Saudades? É, Por que será? sei lá como é que foi que me chamava Saudade. Depois veio o padre e disse, aqui linha Formosa. O padre Valério disse, né? Vila Formosa. É. Depois passou por Vila Formosa, quando que registraram, né? Daí passou por Vila Formosa. E como é que era antes? Era Saudades ou Linha Saudades, como é que era? Era saudade, porque de lá vocês vinham trabalhar aqui, vamos trabalhar na saudade. Porque aqui era tudo Chapecó quando vocês vieram, né? É. Tudo pertencia a Chapecó, né? Quando nós viemos era Passo dos Índios em Chapecó. Depois que passou para Chapecó, né? Quirombo não tinha nada, tinha só 2, 3 casas só. E os costumes de alimentação mudou muito, assim, ó? Mudou. Mudou porque quando nós viemos aqui, era tudo comida natural. Era batatinha, era feijão, era arroz, era tudo natural. Farinha de trigo, nós plantávamos trigo, comia trigo, levava no moinho, fazia farinha, e era tudo natural. Agora é tudo com veneno. Era natural. Se quer comer uma batatinha agora, tem que passar veneno, porque senão os bichinhos comem tudo. Tudo tem que passar veneno, senão não se come nada. Aqueles anos que nós viemos aqui, não.
E como é que era o costume? O que a senhora costumava fazer de comida durante a semana? Durante a semana eu costumava fazer feijão, arroz, massa, carne de caça. Eu fazia comida assim. Eu fazia uma sopa, as crianças queriam comer sopa, eu fazia uma sopa de feijão. E no final de semana tinha alguma coisa diferente? Quando eu comecei a criar galinha, nós matávamos uma galinha no sábado, pendurava fora dentro de uma bolsinha, para domingo nós tínhamos carne para comer. Uma carne diferente, né? Uma sopa, uma comida diferente. E vocês chegaram a criar porco depois ou não? Depois, quando criamos porco, engordava porco, né? Matava, fazia banha, fazia salame. E a carne a gente cozinhava, e botava dentro de uma lata, dentro de banha, e a carne ficava, porque geladeira não tinha nada. E conservava assim, né? Quando queria comer, tirava fora daquela lata, tirava fora e fazia pão ferruda, né? Ficava boa. E na casa, né, que não tinha luz, como é que faziam para... Uma velhinha, uma vela, botava dentro de um copo, e porque não tinha óleo diesel, que nem agora, Não tinha nada. botava banha dentro de um copo e botava um pavio dentro e queimava assim. E Depois veio as velas, aí a gente acendia uma vela, né, de noite. a água em casa, assim, para lavar as coisas, para tomar banho, como é que fazia? Você A lavava? água, nós tinha sempre água boa. E tomava banho no rio. A água corrente que limpava tudo. E como é que fazia para trazer a água para casa? Com balde. Depois ele fez o poço ali, tem ainda. Tem ainda o poço agora. A água que está lá. Depois fizemos o poço, né? Daí botar dentro como é que é? Dentro do poço. Depois fez o munho. A bomba A bomba. Botar dentro do poço. está ainda dentro do poço. E um munho como em cima. E dali amarrava o balde e soltava lá no poço e puxava para cima. Água boa. Agora não se toma mais água boa, é veneno no produto. E assim, tipo, banheiro em casa tinham ou era fora? Como é que era? Tinha uma patente, aí fazia uma casinha, né? Fazia um buraco na terra, e era lá, era a patente. Agora eu dou risada, né? Ver contar isso, eu dou risada, né? E vocês são o seu Ângelo é de origem italiana, né? A senhora também é? Sim, meu pai me contaram, que eu não conhecia meu pai. Ele era brasileiro e a minha mãe era de origem. E vocês falavam italiano ou tinha algum costume? Eu sempre falei italiano, porque me criei em italiano, né? Desde pequenininha, eu nunca... A minha língua é mais em italiano do que... E vocês têm algum costume, assim, dos italianos, além de falar o italiano? Costume de...
Às vezes de alimentação ou de... Ah, manhã. Vem na mesa, el manhã de pronto. Ou de... Às vezes gosta de cantar alguma música em italiano, alguma coisa assim. É. Quanta Virginelli que foi cantado em italiano. Às vezes tem Tudo italiano. aqueles jogos de baralho, às vezes, que os italianos gostam, né? Aquele jogava assim, mas não muito. E no fim de semana tinha alguma coisa que faziam assim para se divertir? Mas antes, no domingo, era só ir caçar o divertimento. E tirando de domingo, trabalhar. Só que nós nunca trabalhamos de domingo, só se era para colher trigo e colher feijão, Ah, às sim. vezes vinha o tempo, né, de chuva, né, o produto que tem que colher. Daí nós ia colher, mas se não, para trabalhar assim de domingo, nós não trabalhávamos. Era respeitado o domingo. Agora não, agora trabalho com trator, trabalho com máquina. E nunca passamos fome. É. Sempre deu para viver. E os aqui assim, vocês que foram dos primeiros que vieram pra cá, né? Conheceram alguma história assim daqui, dos caboclos, alguma coisa de alguma coisa diferente, de assombração, de... Ah, essa assombração tinha. Mas depois que nós, que era já tempo que nós estávamos aqui, tinha essas coisas que levavam galinha preta na estrada, né? Pegavam a terra do cemitério, jogavam nas casas. Ah, tanta bobagem. Mas isso era depois que nós estávamos. Aqui para nós, negócio brasileiro, Ah, senão no nosso tempo que chegamos aqui não podemos ter queixa de não ninguém. tinha essas coisas, mas depois foi chegando gente, né? Tudo Foi, amigo. foi chegando diversas raças de gente, né? Daí vai mudando, né? E como é que era se desse algum problema assim de roubo, de briga? Tinha a polícia que... Agora, teve briga uma vez, um deu uma facada num brasileiro, lá para cima, no Rio Jordão, lá para cima, fica longe daqui. Deu uma facada, saiu os intestinos, daí levaram ele ali no Talariva, numa carrocinha, ficou ali quase 8 dias pela vez, né? Se não levava ele para fora, ele não morria, ele estava ali, cheio de mosca, estava sofrendo. Foi levar ele para Quilombo, ele morreu na estrada. Agora, depois que entrou cabocrada lá para cima, tinha bastante briga, eles roubavam também. Mas aqui no nosso lugar, graças a Deus, não. Esse lá pra cima que a senhora fala onde? Fica no Rio Jordão, lá para cima. Mas é Formosa ainda ou não? Não, não pertence a Formosa. Fica longe. Mas tinha inspetor aqui, tinha... Tinha. Tinha o comissário, dizia, né? Sim, o inspetor. É. E tinha algum castigo se alguém fazia alguma coisa que não podia? Tinha que castigava. Ah, castigava. Agora nós temos aqui, o nosso interior aqui não, mas Mas o inspetor não apareceu aqui para me incomodar. Mas então tá, se tiverem mais alguma coisa que eu não perguntei, Eu acho que não. Pior que sabia mais do que nós.
Sim, porque muitas vezes eu esqueço do tempo daquele até agora. Guardar tudo não é fácil. Mas muito obrigado, então. Quando ajuda, quando precisar de uma coisa. Se a gente está ainda vivo. Entrevista complementar com Carlos Sela, dia 24 de novembro de 2010. Bom dia, Carlos. Bom dia. Podia só falar o nome completo e a data de nascimento? Meu nome é Carlos João Sela, nascido dia 5 de 1 de 1951. E você nasceu em que lugar? Colônia Serra. E quando que você veio para Formosa do Sul? Que idade você tinha? Eu quando vim na Formosa do Sul, completei 2 anos na viagem que eu vinha de Chapecó, da Colônia Serra, para cá, né? Porque aqui nem era certo a Formosa, ainda era Saudade. Saudade antigamente. Então, eu completei 2 anos na viagem que o pai e a mãe parou em Colombo para pousar. E eu estava de aniversário, 2 aninhos. E você podia contar um pouco como é que era ser criança aqui nessas terras? Aqui era gostoso. Ser criança era gostoso. Olha, aqui pro lado de cá nós era barato pelo rio aqui. O rio trancava nós, né? Daí, desde quando que eu já estava um período de aula, daí o rio trancava nós ali, ficava 8, 15 dias sem ir na aula. De lá e lá nós pegava, baixava o rio, ia para aula. Tempo de inverno pegava, botava as paragatas, que era de botãozinho assim no pé. Chegava até no rio ali, e depois do rio, para varar o rio, nós tirava o calçado, passava o rio para o outro lado, pegava, secava os pés com um pano, e depois nós ia para a aula, tranquilo, correndo, brincando. Não tinha nada que atrapalhasse, para nós tudo era alegria. Beleza. E aonde que você ia na aula? Eu ia na aula ali numa igrejinha, a primeira igrejinha que foi construída aqui na Formosa, de cima do pico que ficava, né? E era uma igrejinha velha, e daí eu fui ali na primeira aula que foi na primeira escola. E o primeiro professor, eu não me lembro, foi o Alexandre Zanetti, o primeiro professor. O segundo professor, então Gibraí Cúnico. E a terceira professora, daí a Délia Zaro Pazinho. Afinal de contas, eu complementei ali o primário, depois não tinha mais estudo para mim e parei ali, né? Não foi mais. O pai não tinha condições de estudo, daí eu parei de estudar. Era quantos anos você, primário? Quinta série só, quinto ano diziam, né? No final de primeira a quinta série. E aí eu repeti a quinta série e parei, não tinha mais estudo. A professora, já o estudo dela, mais ou menos, né? Era isso para dar para nós. E como é que eram essas aulas? Vocês eram os alunos, todas as séries eram junto? Como é que era isso? Toda a série. Nós a professora chamava nós para a sala de aula ali, fazia aquela fileira, e chamava nome por nome ali, o cara que estava presente respondia presente, o cara que não estava, né, não respondia. Mas era assim, tudo junto. Primeira, segunda, terceira série, ela andava os temas para um, para outro, né? Daí eu atendia assim. Vocês tinham material escolar? Tinha que comprar. Não era nada atuado, assim que nem hoje. Antigamente era para eu comprar. Aí pegava, comprava. E você Cartilha. usava... Tinha cartilha para comprar? Cartilha, eu ainda cheguei de escrever na pedra até. Aquela pedra quadrada assim, pedra quadrada. Aí, com disco, escrevia na pedra. Mas, beleza. E como é que era a lousa que chamam, né? A lousa essa aqui. Diziam pedra antigamente, né? Um quadradinho assim. E as brincadeiras de criança, assim, qual que vocês costumavam fazer? O que vocês brincavam? Antigamente aqui, na verdade, era assim. Então nós para Cadoria, nós formamos um campinho, né? Mas um campinho onde tinha um gramadinho assim, nós fomos lá com o machado, com a enxada, e nós tiramos aqueles... Um pouquinho.
Daí nós pegava a enxada e a foice e o machado, assim, a enxada, o machado, e nós limpava, tirava aqueles toquinhos, né, que tinha pra cá e pra lá, para nós não estar tropeçando com os pés. Jogava de pé no chão. E com lima. A nossa bola era uma lima. A lima de chupar, fruta. E daí nós, de preferência, pegava aquelas murchas, que daí não quebrava tão fácil, né? E daí, coisa velha, não quebrava a lima, quebrava os dedos. Era tudo assim. Né? E passava. E as festas, antigamente, ali em cima, tinha, daqui lá dá 5 quilômetros, tinha um tal de Emílio Chiru. Ele fazia as festas de São Sebastião. A mãe se contou ontem ou não contou? Não contei. Tá, a festa de São Sebastião. Todos os anos ele fazia. Daí ele caneava um porco lá, 2, 3, assim, e fazia aquela festa, não custava nada. Gratuitamente, tudo ele bancava com a festa. Daí convidava, e quem fazia o pão para a festa era a mãe, na época. Daí a mãe fazia aquele pão para a festa dele lá, e daí o pai pegava a carroça, o dia da festa, e embrochava os bois, encangava ali, botava na carroça, aí carregava o pão e carregava a festa da família, levava todo mundo e nós ia todo mundo para a festa. Nós ia lá, passava o dia inteiro. É uma carga só. Naquilo, nós ficava lá até no entrar do sol. Aí voltava, botava os bois na carroça de novo e carregava a família e ia para casa. Nós ia para casa. Terminava com a festa. Mas o bom era sempre a mãe que fazia para ele. E passava, era uma alegria. Era por baixo aquele taquaral com a carroça e os bois. Isso nós ia por baixo das taquaras assim. Era beleza, vivia bem. Era tão bom que eu já não... E, Pior de agora. sim, era gostoso. E daí das brincadeiras, falou de jogar com a lima, né? Com quem que você brincava aquela vez? Aqui nós tinha a nossa turminha ali, que nem a piazada. Era eu, mais Aluna. o Telvo e aqueles da Lariva, né, ali. A maioria nós brincava tudo junto aqui no potreirinho. Até era no potreiro ali da Lariva, que era por baixo da onde que hoje tem um aviário ali, tinha um campinho que nós jogávamos mais, era ali. Primeiros anos mesmo, né? Esses foram os primeiros anos. E que nem o pai e os outros moradores que se encontravam por aqui, porque daí entrou depois ali que o pai estava aqui, ali 2, 3 anos, já começou, a gente começou. Daí entrou o tio João, o tio Paulo, o tio Constante, o tio Quirino. Anos depois, né? É. Então, na época, ali, no passado, no decorrer de uns 4 anos, 5, 6 anos, por ali, deve ser. Daí entrou mais gente, daí o pai, que nem, assim, passavam os domingos jogando baralho, né, jogando quadrilha. E nós íamos se divertir assim, né, jogar bola assim, nos campinhos. Era assim. E tinha algum brinquedo que vocês tinham, que faziam? Ah, olha, brinquedo, assim, dizer daquela época ali, era só um negócio de bola a maioria, né, assim, que nós jogávamos ali com os companheiros ali, piazados. E outros daí, assim, jogavam baralho. Ontem você estava comentando que tinha de tampinha, assim. Ah, mas aquilo era tempo que eu era molequinha mesmo. Naquela época nós pegávamos uma tampinha de garrafa e nós amassava ela bem, ficava redondinha, né? E depois botava um prego, uma ponta num pau. Daí sim, né? Dirigia aquele pau lá para os caminhos, para os careiros, porque não tinha estrada, para os careiros. E passava o dia. Beleza. Não tinha aqueles cavalinhos que fazia com cabo de vassoura, essas coisas não faziam? Tem também, aquela época tinha também. Ah, aquilo lá, mais aqueles carinhos de tampinha lá, que botaram na ponta da ripa, e mais os cavalinhos assim. Coisa assim, né? E tinha às vezes que se juntavam para aprontar alguma arte por aí também? Ah, não era de arte. Mas não Aquele era o último. não era de arte. Muito pouco nós fazíamos arte. É, mas muitas vezes puxava para aquilo.
Ah, não foi qualquer coisa. E quando ficou daí maior, assim, mais rapaz, daí tinha festa por aí, bailinho? Olha, o tempo de rapaz aí foi divertido. Aí o tempo que eu era de 15 anos para cima, até nem tinha 15 anos ainda. Daí começamos a fazer festinha para cá e para lá. E nós tínhamos violeiro por conta, daí o pai, quando chegava no fim do ano, nunca tinha milho no paiol. Daí começamos a limpar o paiol e fazer o baile no paiol. Né? Fazia aquele bailinho lá no fim de ano no paiol. E depois aí nós começamos, depois das partes, né? Ainda nós tínhamos ali um violeiro de um caboclo, que tocava violão. E nós se reunia, a família, em 10, 12 ali. E nós shot aí até madrugada. Tomava um brodo, se precisa, Fazia brodo. fora para a noite, assim, para meia-noite tomava um brodo e depois dançava até madrugada. Cada um ia para casa dele, nunca deu briga, nunca se desentendemos. Beleza. E esses bailinhos eram só as famílias, assim, não cobrava ingresso? Não coisa. cobrava nada. Era tudo A Chapona grátis. era uma das maiores E o daquela de Boca. E o violeiro que sofria a noite inteira e tocava violão não cobrava um pila. Quem que era esse violeiro? Tá de José Alves Pedroso, José do Jesus, que o pai dele tinha lá no Jesus. Esse era o nosso violeiro. E tinha algum outro instrumento também ou só Não, só no mais do violão. só o violão? Só violão. Esse aqui o seu pai falou da gaita de boca? Não, mas não era o meu tempo. No meu tempo era violão. E tava comentando ontem daí que tinha também a casa de um caboclo que vocês iam dançar. Esse que É isso. Que ele tinha as irmãs também, vocês dançavam com elas também? esse aqui, tinha as irmãs dele, né? Eu tinha 3, 4 irmãs. E tinha mais a Luísa, a Mariazinha do Conselho de Chile. Eram 4 lá. E a outra Mariazinha da velha Pijuquina lá, que dizia que não era nome. Mas nós se reunia ali em 10, 12, padres, assim, sabe? E era italiano, caboclo, tudo junto. Italiano e caboclo, porque na verdade eu sou meio. Sou meio caboclo. E sempre gostei do caboclo, me criei junto com o caboclo. Em minha vida eu me criei mais quase com o caboclo. Sempre me dei bem. E depois, assim, quando começou as fases dos namoros e tal, como é que era naquela época? Namorar? Nada nem namorava. Não era de namoro. Mas e o casamento com a O esposa? como é que casamento foi? saiu assim, né? Ela era daqui ou não? Não, que nem eu, na minha época, depois que eu comecei a namorar a mulher, ela morava lá em Chapinó. Aí eu namorei 3 anos por ali, depois me casando até hoje. Mas daí já, né, naquela época lá, um pouco ia de a cavalo, um pouco ia de a pé. E como é que se Cara, conheceram? não tinha. Se conhecia assim, ó. A gente ia numa festa, ali, né, se acabava se conhecendo, e daí ficava. Deu uma piscada de E olho. daí depois começava, né, se papear, conversar e se entender. Até que chega ao fim, numa conclusão que o cara acaba namorando. Né? E tinha que pedir permissão para os pais para namorar? Quem? O velho tinha que perguntar, né? O velho aceitava, mas não sei se era no teu tempo, mas no meu tempo, ficava de pé na cozinha até que o rapaz saía. O namorava. seu pai ficava... Até que eles ficavam namorando numa salinha. E eu ficava na cozinha. E daí até que ele saía, não ia dormir. Bobagem, né? Era o costume, né, da época. É, Isso quando a senhora namorou com o seu Ângelo, né? é. Eu tirava cuidado no gato que eu não levava a galinha em monte. Como é que é? Cuidado dos gatos, por cada galinha. mas mais ou menos era isso aí. Esses anos era assim, né? Mas tá joia então. E caçada por aí fazia também? Eu né? nunca fui de caçar. Nunca.
pescaria, talvez? Eu mais era pescar. Né? Quando que faltava comida, porque o cara quando é pobre, nunca, nem sempre tem um alimento que chega. Então, a mãe dizia assim, hoje não tem nada para comer se não pegar os peixes. Né? A gente ia pescar. Né? Embora que tinha alguma batata frita, alguma coisa. Era assim, né? Nós ia lá no rio, meia hora que ficava ali no rio, pegava o almoço, a janta, né, tranquilamente. Cara, passarinho. Era beleza. Eu ia caçar, não ia caçar, mas eu ia pescar. E a água do rio era uma água limpa, azulada. Olha, a gente ia tomar banho também no rio assim, era aquela água que tu podia mergulhar assim com os olhos abertos, tu via o chão, a laje embaixo, a água limpa mesmo. Né? Não era que nem agora, era tudo natural, né? Tudo mato. Daí a água ficava azulada também. E o rio, já deu alguma enchente esse rio aqui? Deu mais do que uma. Deu bastante. Né? Mas nós somos marinheiros velhos, porque nós criamos uma padoria e nunca levou nós embora. E até onde que ele sobe quando dá enchente? Olha, a última enchente que ele veio, que ele subiu, eu levei ali perto da ponte. Ali perto da casa de baixo. Ali debaixo, ali perto da ponte, ali virou um mar. E como é que era quando o rio estava muito alto? Às vezes tinha que ajudar algum vizinho, assim, com comida? Como é que era? Na época da enchente, eu vou te contar a história da mandioca. Então, já que eu vi que o senhor estava me procurando, eu vou contar essa história, eu tenho que contar. Então, era o seguinte, o pai veio antes morar aqui com um dos primeiros, que nem, né? E o tio Constante veio depois. Depois. Mas na época que o tio Constante veio, na verdade o pai já tinha plantado essa dita mandioca e tinha mais alimento aqui já produzindo, né? Sim. E quando que veio o tio Constante morar ali, faltou mandioca para ele. Tá? Daí o pai ia vir para o rio e jogava para lá. Farinha. E jogava para lá mandioca, para lá do rio, na verdade. E muitas batatas de mandioca caíam fora lá que o tio pegava. E muitas batatas de mandioca iam no rio e levava. Então, na verdade, tratava o vizinho e tratava os peixes também. Mas é assim. Que era que batia na pedra, pegava isca para os peixes. Mas tá bom, então, se tem mais alguma coisa que gostariam de era mais ou menos contar? era isso que eu queria. Mais ou menos contei um pouquinho ontem lá da história da mandioca que eu vou contar. Mas era E só para terminar, então, e na escola, a professora era muito brava? Tinha algum castigo? No nosso tempo nós botava as pedrinhas embaixo do joelho, né? Daí nós tentava catar aquelas pedrinhas e tirar fora, porque senão doía demais, né? Porque eles batiam mesmo, o professor batia, pegava uma régua ali, um palmatório, uma coisa, batia da gente, né? Daí botava mais de castigo, na verdade. E assim mesmo que nós fazia bastante, muito pouca arte. Bastante, muito pouca? Agora não pode sujar, né? Agora não pode. Mas era isso.